Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai, para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. A Bíblia fala de 7 anos finais que antecedem o retorno de Jesus Cristo, segundo as principais teorias escatológicas. Uns acreditam que o arrebatamento da igreja, ou seja, que os fiéis escolhidos de Deus serão recolhidos antes que esse processo comece, e outros acreditam que isso acontecerá depois da grande tribulação. E diversas teorias acerca do assunto foram levantadas, inclusive sobre quando isso vai começar. Algumas teorias afirmam e acreditam que o ano inicial para o início da tribulação é esse ano agora, de 2023, e que em 2030 Jesus Cristo retornará. Mas antes disso, teremos aí um período bastante complicado e doloroso. Antes de começar, eu quero deixar bem claro que o que eu irei apresentar aqui são teorias, ou seja, isso não representa de maneira categórica a minha opinião como estudante de escatologia. Quero apenas mostrar para vocês o que alguns acreditam e você faz o filtro se faz sentido ou não para você. Afinal de contas, a tribulação começará agora em 2023? Bom, muitos acreditam que sim. Para a gente continuar aqui, é importante que você deixe seu comentário, deixe seu like para que o vídeo ganhe relevância na plataforma. Acima de tudo, deixa um comentário, escreve qualquer coisa aí para ajudar no engajamento, deixa um emoji para que a plataforma entenda que o conteúdo é interessante e recomende outros vídeos do canal para você e também para outras pessoas que se interessam pelo assunto. Antes de entrar nessas teorias, precisamos entender o que é a tribulação dos 7 anos finais. Bom, tudo se resume praticamente no governo do anticristo, onde ele vai se levantar e governar, como está escrito ali em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, dos versículos 3 a 8. Mas afinal de contas, qual será a atividade do anticristo durante a tribulação? Bom, o anticristo ele vai negociar um tratado de paz de 7 anos, como vemos ali em Daniel no capítulo 9, versículo 27. O império mundial se unirá também juntamente com ele e o anticristo vai liderar esse império, como vemos ali em Daniel 7, versículo 7 e também no versículo 24.
Uma teoria diz que o anticristo será assassinado e aparentemente trazido de volta à vida, com base no texto de Apocalipse 13, versículo 3, mas não é consenso entre escatólogos. O anticristo trairá também Israel, vai profanar o templo judaico reconstruído e também vai exigir adoração, como nós vimos ali no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que nós vimos. Ele também vai se opor e se exaltará sobre tudo que se chama Deus ou é adorado, de modo que se estabeleça ali uma adoração para ele no templo de Deus, onde ele vai se proclamar como Deus. Isso pode ser de maneira metafórica, de maneira direta, enfim. O anticristo e o falso profeta também vão perseguir aqueles que rejeitarem o seu governo e também a sua marca, como vemos ali em Apocalipse 13, versículo 15. O anticristo também vai reunir todas as nações contra Jerusalém, como vemos ali em Apocalipse 16, versículo 16. Aqueles na terra também vão sofrer julgamentos devastadores em 3 séries de juízos, tá? Durante esses 7 anos. A primeira série de juízos será a ascensão do próprio anticristo, representado ali pelo cavalo branco, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículo de 1 a 2, uma guerra e também convulsão civil, ou seja, grandes problemas aí de ordem civilizatória, guerras não somente entre nações, mas também de pessoas contra pessoas, que será representado pelo cavaleiro vermelho do livro de Revelações, do capítulo 3, no versículo 4. Quando eu falo Revelações, eu estou me referindo ao livro de Apocalipse, para quem não sabe. Também haverá grande fome e pobreza, que é representado por um cavaleiro preto, ali no livro das Revelações, do capítulo 6, também do versículo 5 ao versículo 6. E também haverá morte de 25% da população, que é representado ali no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículos 7 a 8, pelo cavaleiro amarelo. E há também algumas polêmicas acerca da cor desse cavaleiro. Alguns dizem que é um verde escuso, né? Um verde lodo, que houve um erro de tradução, mas a gente não vai entrar nessa discussão aqui agora. Outra coisa, segundo o livro de Apocalipse, no capítulo 6, dos versículos 9 a 11, os escolhidos de Deus serão perseguidos, martirizados, serão mortos. Também no livro de Apocalipse, no versículo 12, no capítulo 6, fala de um terremoto devastador. A segunda série de juízos, né, fala de 1/3 de toda a vegetação que será destruída, como vemos em Apocalipse 8, versículo 7. Também 1/3 de todos os oceanos serão poluídos e 1/3 de toda a vida marinha será morta, como vemos também no capítulo 8, dos versículos 8 a 9. 1/3 de toda a água doce será poluída, ou seja, não haverá água para beber, como mostra ali em Apocalipse 8, versículos 10 a 11. 1/3 do sol, da lua e das estrelas vão se escurecer, como vemos ali no versículo 12 do capítulo 8 do livro de Apocalipse. Também fala sobre um tormento demoníaco durante 5 meses, como vemos ali em Apocalipse 9, versículos 1 a 11. Inclusive, eu já fiz uma análise sobre todo o capítulo 9 do livro de Apocalipse aqui. Procure aqui no canal que você vai encontrar. Também fala de 1/3 da humanidade que será morta por um exército demoníaco ou alienígena, como eu falei na minha análise do capítulo 9 do livro de Apocalipse, né? Um exército de 200 milhões. Na minha interpretação escatológica, eu mostro ali que se fala de uma invasão alienígena. Alguns vão chamar de demoníaco, enfim. Não importa se esses seres estão vindo de outro planeta ou de outra dimensão, se você chama eles de alienígenas ou se vocês chamam ele de demônios. Dá no mesmo, tá? E a terceira série de julgamentos nos fala que haverá praga sobre aqueles que receberam a marca do anticristo, ou seja, a marca da besta. Como vemos ali em Apocalipse 16, versículo 2, também fala sobre as pessoas que serão queimadas pelo intenso calor do sol e que haverá uma grande escuridão, e também sobre o rio Eufrates se secar completamente, como vemos ali em Apocalipse 16, no versículo 12. E já falamos também aqui sobre a profecia do rio Eufrates. Só você procurar aqui no canal que você encontra, tá? Agora, o que chama muita atenção será o terremoto mais destrutivo da história, né? Isso aí pode ser tema para um outro vídeo, mas é importante que você leia sobre isso. Está ali em Apocalipse 16, versículos 17 a 18. E por que muitos acreditam que a tribulação de 7 anos começa agora, em 2023? Agora que você já entendeu sobre o que se trata esses possíveis 7 anos finais, de acordo com o consenso de interpretação
bíblica no sentido escatológico, vamos agora entender ou conhecer essas teorias que apontam 2023 como pontapé inicial para os 7 anos finais. Veja bem, quase 2000 anos atrás, né, os discípulos de Jesus perguntaram especificamente a ele, né, como saber que a sua volta estaria próxima, né? Nós vemos isso ali em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3, Marcos capítulo 13, versículo 4 e Lucas capítulo 21, a partir do versículo 7. Então Jesus respondeu a eles, né, todos os detalhes, e vários desses detalhes parecem que já foram cumpridos. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, nação contra nação, reino contra reino, o amor se esfriando e etc, etc, etc. Além dos sinais dados pelo próprio Jesus, existem diversos outros dados pelos profetas do Antigo Testamento. E, em cima disso, muitos estudantes da Bíblia levantam diversas teorias a respeito da Grande Tribulação, começando em 2023, e a volta de Cristo no ano de 2030. Lembrando mais uma vez que essas são teorias de terceiros. Não é uma teoria minha, não é uma fé minha. O que vai acontecer ou não, na minha opinião, está nas mãos de Deus. E o que tiver de ser, será. Mas vamos abordar o que essas pessoas acreditam. Por exemplo, nos livros Tribulação 2023, um guia de campo para o Apocalipse e Segunda Vinda de 2030, Tribulação de 2023, 2016, 7 anos de abundância, de Daniel Speck, ele apresenta ali uma das teorias mais perturbadoras sobre o tema. Segundo ele, 2016 foi o início dos 7 anos de fartura para se preparar para a tribulação, com base em Gênesis capítulo 41, versículos de 1 a 4, onde descreve que durante o cativeiro de José no Egito, o faraó teve um sonho com 7 vacas gordas, né, que eram comidas por 7 vacas magras e 7 espigas de grãos comidas por 7 espigas secas. José então foi convocado para interpretar o sonho do faraó. A interpretação do sonho do monarca egípcio falava de uma fome de 7 anos que estava prestes a cair sobre o mundo inteiro naquela época. Também falava de um período de 7 anos de abundância e prosperidade que precederia imediatamente a fome. Então, José recebeu a responsabilidade de colher os grãos durante este boom agrícola, né, como uma espécie de poupança para os 7 anos profetizados de fome severa que aconteceram depois. Assim sendo, de acordo com essa teoria, o sonho do faraó é uma imagem ou uma simbologia profética dos 7 anos da tribulação antes da volta de Jesus. Ou seja, a tribulação será marcada por uma fome como nunca antes vista, que nunca antes aconteceu na história da humanidade, provocada pelo Cavaleiro Preto, citado em Apocalipse 6. Como a segunda vinda de Cristo, né, está chegando em 2030, de acordo com a teoria, então a tribulação de 7 anos vai começar em 2023. Mas antes disso, segundo essa teoria de Daniel, houve uns supostos 7 anos de fartura que começaram em 2016 e acabam agora em 2023. E segundo ele, quem creu e se preparou já está pronto, e quem não creu vai passar momentos ruins, segundo ele. É tipo a história da formiga e da cigarra. Essa teoria também afirma que a abominação da desolação, que é descrita ali por Jesus no capítulo 24, onde ele faz referência ao profeta Daniel, acontecerá em meados de 2026 ou 2027. Ou seja, quando o anticristo estará lá no templo judaico clamando adoração para si próprio. Será mais ou menos nesse período onde o anticristo vai mostrar as suas garrinhas, que é os 3 anos e meio antes do retorno de Cristo. Ou seja, nesses 7 anos finais, nós teremos 3 anos e meio de falsa paz, onde o anticristo vai resolver todos os problemas do mundo, e os outros 3 anos e meio vai ser quando ele colocará as garras de fora, né? A abominação da desolação. Baseando-se nas passagens de Daniel, capítulo 9, versículo 27, e Apocalipse 11, 2, então, Daniel Speck, ele levanta essa teoria. Ou seja, segundo ele, em meados de 2030 vai acontecer a segunda volta de Cristo e o arrebatamento da igreja, pois a visão dele é pós-tribulacionista. Também apontando ali para o início da tribulação em 2023, está o judeu messiânico Jonathan Cahn, que escreveu o livro O Mistério da Shemitah, o mistério de 3.000 anos que guarda o segredo do futuro da América, o futuro do mundo e do
do seu futuro, segundo diz o título do livro. Bom, o que esse livro fala? Um ano Shemitah aconteceu do pôr do sol de 6 de setembro de 2021 e acabou em um pôr do sol no dia 25 de setembro de 2022, que foi o início da festa das trombetas em 2021, terminando com a próxima que ocorreu em 2022. E nessa teoria, muitos apontam, o grande reset como o sinal claro do que está por vir, que existe uma ligação do grande reset com o Shemitah, e que, segundo essa linha escatológica, esse grande reset foi planejado há milhares de anos pela elite global. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Segundo essa teoria do Shemitah, repetindo, segundo essa teoria do Shemitah, o grande reset pode ter sido planejado há mais de 5.000 anos atrás. Como é um assunto bem amplo, bem detalhado, nós falaremos sobre isso no vídeo da próxima quarta. Amanhã eu vou trazer para vocês aqui mais um dos grandes mistérios que estão acontecendo atualmente, e na quarta-feira eu volto falando sobre a ligação segundo teorias, tá? Segundo teorias, não estou afirmando nada, estou apresentando teorias para vocês, deixando claro. Eu vou apresentar a possível ligação do Shemitah com o grande reset. Espero vocês. Um grande abraço.